vou usar apenas um texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por hoje nós estarmos na Tua casa para cultuarmos o Teu nome. Obrigado porque nós já pudemos louvar o Teu santo e bendito nome. Senhor Deus, abençoe a Tua palavra que vai ser pregada, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos dê sabedoria e entendimento, que o Seu nome seja honrado e glorificado. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a família é a mais antiga de todas as instituições que existem. Lá no comecinho do mundo, lá, Deus instituiu a família. Não podemos negar que a família foi instituída por Deus. Por quê? Porque sendo um princípio básico para a experiência familiar, é a vida feliz e vitoriosa, não é verdade? A gente pensa que uma família de Deus, ela tem que ser uma família feliz e vitoriosa. Nem sempre é assim. Nós temos, às vezes, alguns problemas na vida. Não se concebe a ideia de que Deus organizaria a família tendo como ponto de partida a possibilidade de uma vida traumatizada pelos choques e pelos problemas sociais. Às vezes a gente pensa, mas por quê? Né? Por que a família tem que passar por problemas? E também nós passamos por problemas econômicos e espirituais. Porque dentro da nossa família, nem todos são crentes. Nossos parentes, às vezes poucos são crentes, né? E a gente às vezes ora por eles, né? E às vezes cria até alguma conversa que a gente vai falar para eles. Irmãos, todos esses problemas cortariam em grande parte a oportunidade de uma vida feliz e abençoada de uma família. Uma das principais características da família cristã é a felicidade e a autorrealização. Mesmo com os problemas que nós podemos ter, a família que é crente, ela é uma família feliz. Ela tem que ser uma família feliz. Isto é, somente possível se ela se ajustar aos ensinos da palavra de Deus. Se ela seguir os caminhos do Senhor. Buscar comunhão com Deus, permitindo a intervenção do Senhor nos momentos que ela passar por tribulações. Geralmente nós vemos alguém falar, olha, família de fulano é uma família feliz. Né? Mas as famílias que são consideradas felizes não são por acidente, irmãos. Não são por acidentes, nem por acaso, nem por sorte, porque sorte não tem no nosso dicionário, não é verdade? Mas porque as famílias buscaram a direção de Deus para as suas vidas. Por isso elas são mais felizes. Porque elas praticam os ensinos da palavra de Deus. Por isso elas são mais felizes. Elas aplicam seus conceitos na sua relação pessoal com cada um dos seus membros. É como se a gente chegasse em casa para que tenha uma vida equilibrada e feliz. Antes da queda do homem, Deus estabeleceu a vida familiar. Irmãos, Deus poderia ter feito um monte de homens e um monte de mulheres com o intuito de procriarem mais rapidamente. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, não diz assim, multiplicai-vos e enchei a terra? Mas não, Deus preferiu constituir uma família. Ele preferiu constituir uma família. Antes que houvesse qualquer outra instituição humana, Deus criou a família. Deus criou a família, que tem a sua gênese no coração do Pai Celeste. A palavra gênese quer dizer princípio. Não há ninguém mais comprometido com a felicidade do seu lar, irmão, do que o Senhor nosso Deus. Ele quer ver a família feliz. Quando Abraão foi chamado, Deus lhe fez a seguinte promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele disse que a família seria feliz e bendita.
E decorre desse princípio a certeza de que o Senhor não trabalha simplesmente com pessoas, mas Ele trabalha com lares, Ele trabalha com famílias. O apóstolo Paulo reforça essa verdade ensinando que o marido incrédulo é santificado. Ou seja, Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para o seu lar. E a Bíblia nos mostra vários exemplos de famílias. E a primeira família passou por crise. Logo a primeira família já passou por uma crise. Gênesis 3,12 disse: Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Pronto. Começou a crise. A acusação. E o pecado entrou na família de Adão e Eva. E adoeceu os relacionamentos que eles tinham. Os nossos primeiros pais perderam a comunhão com Deus e, tomados de medo, eles se esconderam. Perderam a comunhão conjugal. Em vez de harmonia no casamento, brotaram o quê? Acusações. Eles perderam a paz. Eles foram atormentados pela culpa. Pela culpa. O casamento deixou de ser um jardim. E o casamento se tornou um deserto cheio de espinheiros. Os filhos nasceram, os filhos cresceram, se tornaram prósperos, mas o relacionamento da família estava enfermo. Caim sentiu inveja do irmão Abel. Em vez de imitar as virtudes do irmão, ele matou o irmão. Irmãos, há muitas famílias em crise. Hoje em dia, por exemplo, palavras de carinho se transformaram em acusações ou num silêncio gelado. Às vezes não se conversam. Existem famílias que não se conversam muito, não. Os filhos, em vez de serem amigos, entregam-se a uma competição cheia de ciúmes uns dos outros. Então a família foi criada por Deus, irmãos, para ser um reduto de segurança, para ser um reduto de amor, mas muitas têm se transformado numa arena de disputas e das mais acirradas, cheias de mágoas, de desprezo cruel. Mas só existe uma solução para uma família que está em crise: é voltar-se para Deus, é buscar a Deus, é clamar a Deus, porque Ele pode sanar a crise dessas famílias pelas quais tem passado problemas na sua vida, né? A Bíblia nos mostra outra família, uma família salva da tragédia. Gênesis 6,18 diz: Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Essa era a família de Noé. Noé foi um homem justo no meio de uma geração perversa. As pessoas do seu tempo comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio em a volta, simplesmente viviam a vida sem levar Deus em conta. Irmãos, não há nenhum mal em comer, beber e casar-se e dar-se em casamento, mas quando fazemos essas coisas sem pensar em Deus, estamos correndo um sério perigo. Geração de Noé não fazia provisão para as coisas espiritual. Por isso, não ouviu a mensagem de Noé. Nós lemos na Bíblia que Noé, as pessoas riam dele quando ele estava construindo a arca. Lá não tinha rio, não chovia. Por que ele estava fazendo aquela arca? Ele estava obedecendo a Deus. Estava obedecendo a Deus. Ninguém se preparou para o encontro com Deus. Noé, ao contrário, levou toda a família dele para a arca. O dilúvio veio e arrastou todos para a morte. Mas a família de Noé estava segura. A família de Noé, ela estava salva. Noé foi um grande evangelista, irmãos. Ele pregou a palavra naquela época. Embora ele não tenha levado nenhum de seus contemporâneos para a arca, somente a família dele.
mas ele conseguiu levar toda ela para a arca. A família de Noé entrou na arca da salvação. Todos foram salvos do dilúvio. Para nós, Jesus Cristo é o único Salvador. E só Ele pode nos livrar da ira vindoura. Os filhos fazem parte da nossa família. E a Bíblia diz no Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Realmente, os filhos são herança de Deus. Os filhos são tesouros preciosos que Deus confia aos pais para cuidar deles. São uma herança, e herança é algo que recebemos, e não aquilo que trabalhamos para ganhar. Então, os filhos são dádivas da graça. Uma herança é recebida para ser cuidada. E hoje nós vemos que essa herança é terceirizada. Muitos pais não cuidam dos filhos. Os filhos ficam em creches, ficam nas mãos de babás. Então, não tem o carinho dos pais, não tem o carinho da família. Às vezes só vê o pai e a mãe à noite, na hora de dormir. Eles não recebem aquele sentido de uma família que ama um ao outro, de uma família unida. Os filhos precisam receber cuidados, irmãos. E esse é o melhor investimento que você pode fazer para o seu filho. Nenhuma riqueza é mais preciosa do que os filhos, porque eles são presente e herança de Deus. E o nosso lar? Irmãos, o lar foi planejado por Deus. O nosso lar ele foi planejado para ser o nosso abrigo. O pomar para saciar a nossa fome, o nosso afeto. No lar é onde nós encontramos intimidade. É no lar que nós somos amados. O lar é a nossa cidade, é o nosso refúgio, para onde corremos quando nós somos acossados. É no lar que nós encontramos a mesa posta. É no lar que nós encontramos a cama quentinha, o abraço carinhoso, o sorriso acolhedor. É no lar que nós refazemos as nossas forças. É gostoso quando nós chegamos na rua e vamos sentar naquele sofá que a gente senta todo dia. O meu deve ter até a minha marca lá já, viu? Tanto que eu uso ele. Irmãos, eu sou meio cheio de mania, sabe? Até na mesa para comer, o meu lugar é todo dia o mesmo, viu? Almoço, janta, café da manhã. É lá eu tenho meu lugar guardado, está o número lá. É no lar que fazemos as forças, é no lar que levantamos a voz, irmãos, para chorar. Saudade na hora da morte. Falando em lugar guardado, é interessante que eu tenha meu lugar na mesa, mas os meus netos disputam comigo o meu lugar. Quando eles chegam em casa, eles vão lá na hora do almoço, o Gael senta lá e fala assim: peguei o lugar do avô. Todo domingo ele faz isso, o Dudu também. Então eles gostam de ficar onde a gente fica, né? No lar nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. O lar é a nossa casa, é o nosso chão. O lar é a nossa esperança. O lar pode ser rico, ou pode ser pobre, mas ele é gostoso. Ele é o melhor lugar onde nós podemos estar. É no nosso lar. É o melhor lugar do mundo para se viver. Quando nele nós sentimos o perfume e o amor do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Quando nós falamos da família, nós queremos colocar diante do Senhor cada família, amém, cada lar. Quanto nós carecemos do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos realmente exemplo dentro da nossa casa, como crentes, como filhos do Senhor. Que nós possamos, Pai, todos possam ser salvos, que todos possam conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Pai,
abençoe a cada família da igreja, que nós possamos ser crentes fortes para ter uma igreja forte. E uma igreja forte tem um país forte. Abençoe a cada um, Pai. Dê sabedoria para vivermos este mundo, para ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos, a servirem ao Senhor com alegria nos seus corações. Obrigado por tudo, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.